Olá, hoje eu vou conversar um pouquinho mais sobre o fim do Project Online. Quais as implicações, essa é a parte 2. Então se você não assistiu a 1, tem o link embaixo lá na descrição, clica nele que você consegue assistir depois para assistir o 2, tá? Nessa parte 2 eu vou me concentrar um pouquinho mais sobre o produto e falando um pouco, mostrando um diagrama, quais são as opções, tudo ali. O pessoal me fez uma série de perguntas, eu venho respondendo elas para os clientes. E eu vou mostrar agora para vocês ali quais as opções que existem, mostrando esse diagrama, deixando um pouquinho mais claro o que a gente pode estar fazendo. Bom, sem mais demoras, vamos lá e vamos ao vídeo. Seguinte, a gente tem aqui o Project Online. O Project Online foi descontinuado, né? Então a gente tem, mas o desktop continua ativo. As pessoas estão falando, eu já vi vídeo no LinkedIn, na verdade não li vídeo, mas sim post no LinkedIn falando que o Project Desktop vai acabar. Não vai acabar, não tem previsão. A Microsoft tem um lucro razoável em relação a isso, não vai acabar com o produto, tá? Não tem previsão em relação a isso. Sendo que uma das recomendações é a gente ir para o Project Server, que ainda vai continuar usando o Project Desktop, tá? E daí a gente com isso encerra o Project Web App do Project Online, ele continua existente no Project Server, o PSSE, que é o produto mais novo relacionado ao Project Server, tá? Então essa ferramenta encerra dia 30 de setembro de 2026, ela não vai mais existir, ela vai deixar de existir. Talvez essa data mude, mas é isso que a gente vem trabalhando, e até agora o que a gente conhece, e eu tenho algumas perguntas da Microsoft que eu coloquei, que é o seguinte, será que eu consigo continuar acessando esse dado depois dessa data? Ou ele vai simplesmente parar de funcionar? Ou a gente vai perder o acesso? Essa dúvida não está respondida, tá? Mas assim que tiver, a gente faz um vídeo novamente falando sobre isso. Bom, a gente tem aqui o Project Online. O Project Online tem um grande detalhe, e esse pode ser um dos motivos que a Microsoft está descontinuando ele, que é o seguinte, ele não integra com o Copilot. Então a gente tem ali o Copilot, então ele não integra com o Copilot Studio e não integra com agents. Tá? A gente está com uma área, inclusive, especialista nisso, porque é uma parte bem interessante, que tem bastante a ganhar com gestão de projetos. Tá? Então, isso não integra. Se não integra, o que a gente vai fazer? Até com Copilot Studio a gente poderia até desenvolver alguma coisa, mas seria um desenvolvimento próprio. Tá? Mas já a plataforma Planner ela foi montada para integrar com inteligência artificial. Então, fica bem mais simples. Tá? Então, a recomendação principal da ML Pro é a gente ir para o Planner Premium. Tá? Só que não é um Planner Premium simples, porque se você trabalhar com um Planner Premium simples, é um caos, tá? É bem complicado, principalmente para uma grande empresa, talvez 2, 3 projetos, e dá para fazer bem, tá? É uma ferramenta muito boa de gestão de projetos, porém, se você quiser gerenciar portfólio de projetos, você precisa ter uma plataforma, Planner Power Apps, tá? Que o da ML Pro chama PSA Easy 4.0, que é o plano A, que a gente chama plano A, que a gente está chamando de plano A. Ele fica tudo hospedado no Dataverse, tá? Os dados ficam hospedados aqui. Parte pode ficar hospedado ainda no SharePoint, mas a parte de documentação pode ficar, mas é o SharePoint mais moderno, com visão nova, tudo. Então estamos na ferramenta ideal que a Microsoft recomenda mesmo, tá? E a gente tem um conector. A gente tanto tinha esse conector, que era um produto desenvolvido pela ML Pro, agora a gente tem o 4.0, que é o novo desenvolvimento da gente, que a gente integra todo esse ambiente para geração de relatórios e desenvolvimentos ali. A gente tem uma série de produtos com esse conector, integrando inclusive com outras plataformas. Eu quero integrar com o meu corporativo, com o SAP, com o ERP, com alguma outra ferramenta, a gente pode fazer por aqui. Tá? Então esse é o plano A. Né, você poder colocar todos os projetos aqui. No primeiro vídeo eu falo e mostro o que é o PSI e como é que ele funciona, tá? Eu também tenho um vídeo recente que foi lançado, o último, acho que é o último, não sei qual que é a sequência que tá, mas é o último ali de antes desse, então
ele falando do PSA Easy, tá? E como é que ele trabalha, e quais as funcionalidades, tudo, então não vou mostrar ele exatamente. Mas é uma ferramenta excelente de trabalho e que a gente vem trazendo bastante frutos ali. A gente já vinha antes de ter o Projeto Online, já tinha ele, só está agora aperfeiçoando ele muito, tá? Então está sendo bem interessante esse trabalho. Estou gostando bastante, porque tinha muito problema que tinha no Projeto Online dessa parte de usabilidade. E aqui fica muito mais ágil, muito mais interessante. Sim, existem limites, tá? E por causa desses limites, alguns projetos, por exemplo, projetos acima de 3.000 linhas, você não consegue salvar num planner. E agora? E projetos que têm 5, 10, 15 mil linhas, ou que tem alguma particularidade que não dá para salvar no planner? O que a gente tem de opção? A primeira opção que a gente tem é um plano B. Então a gente está chamando de plano A mais B, que assim a gente tem o plano A mais B. A mais B é continuar trabalhando com o Project Desktop, daí eu pegar e carregar ele aqui dentro. E na hora que eu carrego ele aqui dentro, ele pega, coloca, passa pelo conector, esse conector ele vai você publica esse projeto através do conector e ele vai gerar relatório, gerar uma integração com toda essa informação aqui dentro. Tá, então a gente tem um produto relacionado a isso. A gente está em fase beta, mas já está bem perto de finalizar, já tem toda a funcionalidade já desenvolvida, tudo aqui. A gente tem certeza que vai dar certo já, porque já funciona, na verdade. A gente só está testando e validando para ter um produto bem estável para os nossos clientes ou para os nossos clientes, né? Então, assim, esse é um produto bem interessante que, inclusive, retira um gap bem grande que é dessa parte de alguns projetos não serem possíveis trabalhar com o Planner Premium. Essa é uma opção, mas exige mudanças, que é do vídeo A, o primeiro vídeo, né? O vídeo 1. Então, existe mudança. Não, Leandro, eu não quero mudar, eu quero deixar exatamente igual, eu trabalho bem com o Projeto Online, trabalho com uma série de itens ali, eu quero trabalhar com quadro de horas, que, por exemplo, não tem quadro de horas no PSA, então eu tenho aqui, eu posso ir para um PSSE. Então, o que o Project Server na última versão faz? Tá? Ele é exatamente o mesmo produto, porém o banco de dados não fica hospedado na Microsoft. Ele não fica hospedado no SharePoint, que fica dentro da Microsoft. Ele fica hospedado com o cliente. Então eu consigo ter um banco de dados que poderia estar no Azure também, na Microsoft, porém o servidor é do cliente. Tá? O servidor sendo do cliente, a gente consegue trabalhar aqui, tá? E a gente dá assessoria em relação à criação desse servidor, ele vai desde de levantar um Windows Server, tudo, uma estrutura ali, levantar esse servidor, verificar essa parte de licenciamento, como é que funciona, e daí ele tem um custo maior de licenciamento, tá? Para a gente poder trabalhar com o Project Server e depois fazer a migração, tá? Migração do Project Online para o Project Server. Mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Existe uma necessidade de migração dos dados do Project Online pro PSA. Então a gente faz, a gente ajuda, a gente migra isso aí. Precisando, a gente tem consultoria, trabalhamos nisso daí, a gente está cotando para várias empresas e isso. Fiquem à vontade de entrar em contato. No site da ML Pro, eu vou colocar o link do site, tem isso à disposição, tá? Fiquem à vontade para entrar e clicar. Mas o grande detalhe é isso, são as opções que a gente tem. E tem mais uma opção que eu não falei, que é o PO, tá? O Project Operations. Esse Project Operations, ele trabalha com quadro de horas também, por exemplo. Quadro de horas tem aqui, mas não tem no PSA. Então, se quer trabalhar com quadro de horas, já trabalha com Project Online, de repente o PO pode ser uma boa, ele tem um licenciamento diferenciado, tem um licenciamento mais robusto, tem um valor maior, né? Porém ainda fica menor do que o Project Server, tá? Então, de repente, um PO, que é uma ferramenta mais nova, tudo e mais completa que tem da Microsoft para a gestão de portfólio de projetos, pode ser uma boa, porém tem um licenciamento maior, por isso que a gente normalmente recomenda o PSA. Se tiver algum ponto que precisa do PO, precisa do Project Operations, daí sim a gente cota, daí sim a gente conversa com o cliente para trabalhar com isso, tá? Bom, é isso que eu tinha para hoje. Queria agradecer a todos. Obrigado, obrigado. A gente está crescendo bastante o número de seguidores também. Obrigado por isso. E a gente vai. Isso me incentiva bastante a fazer os vídeos. Aproveita e dá o like, tá? Para poder fazer mais vídeos. Tudo eu agradeço. E precisando é só chamar, tá bom? Obrigado e até logo. Tchau, tchau.